Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. No vídeo de hoje, continuaremos o estudo da introdução de Livro dos Espíritos. Dessa vez, será tratado o item 6, Resumo da Doutrina dos Espíritos. Nesse item, Kardec traz o resumo da doutrina dos Espíritos, separados em diversos tópicos, cada tópico tratando de um conceito. Esses conceitos serão tratados de forma mais a miúde nas questões do Livro dos Espíritos. Dessa forma, por se tratar de um texto dividido em tópicos, será realizada mais interrupções na leitura, de forma a tornar o estudo mais proveitoso. Vamos à leitura. Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Introdução. Item 6. Resumo da doutrina dos Espíritos. Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios, e dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na Terra. Constituem um mundo espiritual, como nós constituímos, durante a nossa vida, o mundo corporal. Aqui, Kardec traz a sua primeira citação sobre a pós-existência da alma, ou seja, a continuidade do ser enquanto indivíduo consciente após a morte do corpo físico. É esse um diferencial da doutrina espírita. Sobre o espírito e o mundo dos espíritos, ou, como mais chamado atualmente, o plano espiritual, o Livro dos Espíritos dedica todo o seu livro segundo, intitulado Mundo Espírita ou dos Espíritos, e, sobre a alma, especificamente, as questões 134 a 146. Continuando a leitura. Resumimos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Segundo o dicionário Michaelis, eterno é, que não tem princípio nem fim, ou característica de algo que dura indefinidamente. Logo, não há como o homem definir com precisão a extensão dessa característica, visto que, ao perder-se no tempo, falta nos adjetivos e até mesmo na capacidade intelectual e linguística para tal empreitada. A imutabilidade de Deus, ou seja, o fato de Deus não mudar suas características com o tempo, está diretamente ligado à sua perfeição. O que é perfeito não precisa de melhorias ou remendos e, portanto, torna-se imutável. Naturalmente, Deus, sendo eterno e perfeito, é também eternamente imutável. A imaterialidade de Deus é também a sua despersonalização aos moldes das religiões que precederam o Espiritismo. Com a imaterialidade divina, o homem ter sido criado à sua imagem e semelhança passa a ser um conceito moral e evolutivo, e não mais físico. A unicidade de Deus, por sua vez, vem em oposição às religiões politeístas e seus deuses e semideuses, com personalidades fortes, não raro, cheias de vícios e funções definidas, como na cultura helênica ou grega, onde os astros e os elementos na própria natureza possuíam cada um as suas próprias divindades. Sendo único, Deus é, por consequência lógica, todo-poderoso, aquele que tudo pode e pode mais que tudo e todos. Por fim, Kardec traz que Deus é soberanamente justo e bom, distanciando Deus no conceito espírita do Deus punitivo das outras religiões cristãs, em suas penas eternas, ou mesmo dos deuses vingativos e, muitas vezes, cruéis do Velho Testamento. Temos aqui, pela primeira vez, a conceituação plena do Deus Pai, ensinado por Jesus. Continuando a leitura. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Temos aqui, nesse resumo, a mais exata negação do panteísmo, pois para essa corrente, Deus seria o próprio universo, e não seu criador. Além disso, temos intrinsecamente a noção de que não há mal que dure para sempre, pois se Deus é perfeito e ao mesmo tempo criador de tudo que existe,
não poderia ter criado nada que fosse destinado ao mal. Nenhum ser que, uma vez tendo se desviado do bom caminho, possa permanecer indefinidamente no mal, imune às leis da evolução. Admitir tais possibilidades é negar a perfeição divina. Continuando a leitura. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, um mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Sendo o espírito imortal e o corpo de carne perecível, temos por consequência lógica que o mundo normal é o espírita, pois, não existindo este, não haveria razão para a existência do mundo material. Na verdade, como preceituam os espíritos, o mundo corporal, sendo secundário, poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. O oposto a isso, naturalmente, não pode se verificar, pois a imortalidade do espírito automaticamente demanda a existência do mundo espiritual, que estudaremos com detalhes no livro 2º do Livro dos Espíritos. Continuando a leitura. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Em resumo, temos aqui o princípio da reencarnação, que será detalhada pormenorizadamente nas questões 166 a 188, entre outras questões do Livro dos Espíritos. Continuando a leitura. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual ante as demais. A alma é um espírito encarnado, e o corpo apenas o seu invólucro. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Nesse terceiro elemento, temos o perispírito, que será abordado mais detidamente nas questões 93 a 95. Continuando a leitura. O homem tem assim 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que une o corpo e espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós, no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreendido pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder nem em inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, pela pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. E se comprazem no mal. Nesse número, há os que não são nem muito bons,
nem muito maus. Antes, perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser suas características. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador, de que eles saem mais ou menos purificados. Sobre a ordem dos espíritos, trataremos por ocasião do estudo das questões 96 a 99 e, mais especificamente, na leitura das questões 100 a 113, onde, através da codificação de Kardec, os espíritos nos apresentam as características de várias gradações evolutivas dos espíritos. Para um melhor entendimento do trecho que acabamos de ler, consultamos ainda o dicionário Michaelis para 2 verbetes. São eles: estouvado e leviano. Estouvado é que ou aquele que é desajuizado, sem juízo, doidivanas, amalucado. Que ou aquele que age de modo inconsequente, sem refletir, leviano, imprudente. Que ou aquele é muito desastrado, desajeitado. Que ou quem age com descuido, desleixo, desleixado, descuidado, estabanado. Que ou quem não age com seriedade e transforma tudo em brincadeira, brincalhão, gozador, travesso. Leviano, por sua vez, é que ou aquele que não tem seriedade, que não usa da reflexão ao julgar ou proceder, insensato, irrefletido, precipitado, que revela ser inconstante ou inconsistente. Continuando a leitura. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído para reiniciar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecerá no estado de espírito errante. Sobre a vida espírita, ou dos espíritos desencarnados, especificamente sobre o estado de espíritos errantes, trataremos por ocasião do estudo das questões 223 a 233. Continuando a leitura. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. Sobre a pluralidade dos mundos habitados, trataremos no livro 1º, capítulo 3, Criação, questões 55 a 58. Comumente, para tratarmos sobre a pluralidade dos mundos habitados, citamos de forma incompleta uma das várias traduções existentes da Bíblia, que traz Jesus ensinando que há muitas moradas na casa do meu Pai. Todavia, se consultarmos a Vulgata em latim, veremos a tradução é razoavelmente diferente e, aparentemente, não faz referência ao conceito trazido por Kardec. Deixaremos o texto original em latim extraído do site oficial do Vaticano, seguido de uma tradução livre para o português na descrição desse vídeo. Continuando a leitura. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma, ou espírito, pudesse encarnar num corpo de animal. Nesse ponto, temos a negação ou impossibilidade da metempsicose, ou da transmigração da alma, visto que, segundo a doutrina espírita, através das sucessivas encarnações e períodos de erraticidade, o espírito não retrograda, podendo apenas permanecer estacionário, mas devendo sempre evoluir. A metempsicose e a transmigração da alma está presente nas religiões da Grécia Antiga, especialmente no platonismo
no Império Egípcio, aproximadamente de 3.200 a 1085 a.C., e em religiões orientais, como o budismo, o confucionismo, o taoísmo e o hinduísmo. Deixaremos links sobre a religião da Grécia Antiga e sobre a metempsicose na descrição desse vídeo. Sobre o Império Egípcio, recomendamos o capítulo 1 do livro Israel e a Revelação, de Eric Voegelin. Por ser este item um pouco mais longo, dividiremos este estudo em duas partes. Com isso, encerramos a primeira parte do estudo do item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até breve e fiquem todos com Deus.